Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Quero te agradecer, Senhor, por mais um dia em nossas vidas, Senhor, por o sol que brilha, Senhor, por tudo que vamos passar, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, nesse devocional. Revela-nos, Senhor, através da Tua palavra, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Senhor, para que possamos, ó Pai, passar aos nossos irmãos e amigos que vão ter a oportunidade de ver esse devocional, Senhor, de assistir-se e ouvir, que eles sejam impactados pelo poder do Teu Espírito, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Derrama sobre nós a Tua unção. Cobre-nos, Senhor, com o Teu manto, nos reaviva, nos dá entendimento e sabedoria espiritual. Nos capacita, Senhor, a estar na Tua obra, Senhor. E que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. Um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa que oferecer. Porque, se ele estivesse na terra, não devia ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, que servem ao exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele diz: olha, cuida em fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte te mostrou. Mas agora alcançou ele um ministério mais excelente, quanto também é o mediador do melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Porquanto, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, disse o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, minhas leis em sua mente, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova aliança, ele tornou a antiquada a primeira. E o que se tornou antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Aleluia. É, Glória a Deus. vou fazer uma leitura pequena aqui novamente.
E eu vou parando e fazendo os comentários aqui, depois a gente vai abrindo para comentar. Mas aqui a gente, novamente, né, em Hebreus, vem falando do sumo sacerdote, né? E vem falando das alianças, né? Então, ontem nós vimos no capítulo 7 e a gente, é, antes que tinha o sumo sacerdote, que era os, as gerações de Arão, é, que era o irmão de Moisés, né? Mas antes dele teve um outro sumo sacerdote que foi o Melquisedeque, que era, inclusive, mostrando que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, justamente mostrando que existia uma hierarquia. Porque o comum é que se pague o dízimo, alguém inferior que pague o dízimo para alguém superior. Então ali existia já uma aliança anterior, né? E, e Jesus, ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então mostra que essa nova aliança, né? Ali foi feita uma nova aliança, né? Com Jesus, né? Quando ele é o sumo sacerdote eterno, né? E ela é definitiva. Ela é definitiva. Então eu vou começar a leitura aqui, ó. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer, né? E, ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto exigirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. E aqui ele fala, né, que ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo seria sacerdote, justamente por causa dessa questão que a gente está falando, porque ele não era da tribo de Levi, ele não era descendente de Arão, né? E, então foi um novo sacerdócio, e, e foi constituída por Deus, né? Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz: Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então aqui está referenciando as instruções que Moisés recebeu sobre como construir o tabernáculo, né? Então, é, eu nunca li essa parte, mas sei que Moisés recebeu as instruções exatas, né, de tamanho, do formato, de parte por parte do tabernáculo, né? E que, inclusive, o tabernáculo, se você olhar a figura dele do leão de cima, ele tem o símbolo do crucifixo, né? Que é justamente fazendo uma referência para Cristo lá na frente, né? É, aqui na minha Bíblia, na 8:4 tem uma referência aqui, ó. Deixa eu ver para vocês aqui que eu grifei, ó. E nem mesmo o sacerdote teria. Então, aqui, ó, segundo as determinações da lei mosaica, Jesus não poderia ser um sacerdote. O serviço sacerdotal de Jesus é de uma ordem diferente, né? Não é de Levi, né? Não é um mero suplemento do sistema antigo, né? Então, ele é um novo sistema, né? É uma nova aliança. Aí tá aqui, ó. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, né, quanto é ele também, mediador de superior aliança instituída com base de superiores promessas. É, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, né, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E é interessante, né, que a gente fala, né, que Jesus,
é o Cordeiro perfeito, né? Ele veio realmente para expiar definitivamente os nossos pecados, né? E se aquela primeira aliança fosse suficiente, não teria necessidade de uma segunda aliança, né? Então, Deus teve que enviar Ele mesmo para poder resolver essa questão, como que é, fazer a reconciliação com a humanidade, né? E aí tem aqui, ó, e de fato repreendendo-os, diz, aqui, eis aí vem dias, diz o Senhor, e formarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, né? Olha que interessante, né? Naquela época já tinha né, a promessa de que tinha nas escrituras falando, né? E ele iria fazer né, uma nova aliança, né, com Israel e com a casa de Judá, com a tribo de Judá, né? Que é justamente a tribo da qual Jesus pertence, né? Então, não segundo a aliança que diz que com seus pais, né? Que fiz com seus pais, né? Então, o que fez lá no Antigo Testamento com Moisés ali, né? No dia em que eu os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor, né? Porque esta é a aliança que formarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua casa, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E, e aqui, ó, vou fazer umas observações aqui que eu achei aqui nos comentários da minha Bíblia que eu achei interessante. Então, ele fala aqui do 8 ao 7 ao 13, que é praticamente o texto todo, né? Então, ele fala aqui, ó, a promessa de uma nova aliança em Jeremias 31, capítulo 31, né, versículo 31 a 34. É um tema unificador, é, em que a palavra traduzida por aliança ocorre 14 vezes. Esse que é um detalhe interessante, né? Além disso, ela ocorre 3 vezes em Hebreu, Jeremias, e 16 vezes em outras passagens do Novo Testamento. Mas o que eu queria dizer aqui, ó, no 7, né? O que é o 7? 7 ele fala aqui o 7. Peraí, 7. Ao 7 que... porque se aquela primeira aliança tivesse sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda, né? E o comentário da 7 que ele fala isso assim, essa insuficiência era em parte a incapacidade do sistema de sacerdotes e sacrifícios de perdoar os pecados de maneira permanente. É justamente aquela questão, né, de ter necessidade de substituir de uma aliança, né? É, e aí aqui ele fala, né, no 8 repreendendo-os, diz, embora a lei fosse santa, justa e boa, não podias ter em si mesma em si mesmo capacitar a obediência. Eu achei engraçado quando eu li isso daqui, porque me lembrou aquela em Romanos que fala que é boa, agradável e perfeita, né? Vontade de Deus. E nessa parte ela fala da boa, fala da justa e fala da agradável, né? Lá é, em Jeremias 31, 30. Mas ele não fala a palavra perfeita, não tem a palavra perfeita. Isso me chamou a atenção. E a perfeita, se fosse perfeita, não precisava da segunda, né? Justamente o que ele falou ali, né? Não precisava de substituição, né? Aqui no 11, ó, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aqui no 11 eu tenho várias observações. Eu vou ler esse trecho aqui que eu achei bem legal. É, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Ele fala aqui, ó, mas agora todos que chegam a Deus por meio de Jesus Cristo podem entrar no verdadeiro santuário. Então não ficou mais reservado apenas ao sumo sacerdote.
parte da novidade da nova aliança de Jeremias parece ser a democratização do ofício de ensino, né? Portanto, não haverá necessidade de serem ensinados por quaisquer líderes ou classe especial de sacerdote, né? Mas aqui ele está falando, ó, aqui essa ênfase, né, não está tanto no papel de ensino, para dar a entender que não há mais lugar para mestre, né? Não precisa mais que ninguém ensine, ordenados de nova aliança. Em vez disso, né, o que ele quer dizer aqui é que o foco está no conhecimento revelador que todo crente terá, que antes era peculiar aos sacerdotes e aos profetas, por exemplo, né? Então, toda vez que se lia, né, as escrituras, somente os sacerdotes ali tinha um que conseguia ter a revelação, né? E hoje ele diz aqui que não, a partir dessa nova aliança, todos têm essa possibilidade. E aí ele vem confrontar justamente aquilo com Mateus 11:11, que fala lá de João Batista, que assim, ó, menor no reino da nova época é maior do que João Batista, que era ele mesmo menor, né? O maior profeta da antiga época. Então a gente vê, né? João Batista, que era o maior profeta, né? O menor de hoje da nova aliança é maior do que ele, né? A gente vê né? Muito interessante. E aí que tem uma outra anotação que eu fiz aqui, ó. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, né? Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Olha que interessante, gente. Aqui na minha Bíblia, na nota, eu achei super, ó, aqui é antiquada e prestes a desaparecer, né? O autor apresenta uma definição de antiquado para dizer que a primeira aliança era sem valor a partir do momento em que Jeremias anunciou a nova aliança. O fato de que a velha aliança está prestes a desaparecer indica que a nova aliança ainda não foi consumada, não está em toda a sua plenitude, mas está se tornando cada vez mais real na experiência do novo povo de Deus, né? Então, é na experiência do povo de Deus. Ou seja, eu acho que aqui está fazendo uma referência justamente ao judaísmo, né? Os judeus que ainda não se transformaram, né? Então, ela vai sendo desaparecida aos poucos. Então, fala, não está em toda a sua plenitude, mas está se tornando cada vez mais real na experiência do povo de Deus, visto que a velha ordem de pecado e morte que caracterizava a vida sobre a velha aliança continua a desaparecer. Achei, assim, acho que bem claro aqui né, a palavra diz sobre isso, né? Sobre o povo de Deus, né? Aceitar Jesus, né? Aceitar a nova aliança e entender que o sumo sacerdote, né? Eterno, né? Já veio, né? Que Jesus é Messias, né? E que está concretizado, né? Está concretizado. Esse é um capítulo bem curto, né? Capítulo bem curto, mas novamente, né, trazendo aí a questão do papel do sumo sacerdote, né, de Jesus, a questão das alianças, né? Frisando aqui essa questão aí é, do da democratização das escrituras também, algo que acho que é diferente no judaísmo, né? Naquela época era muito restrito, né? Eu vi alguns filmes esses dias, vi um podcast também estavam falando sobre Lutero, né? Sobre a questão da tradução das Bíblias também, sobre a democratização das palavras, porque inclusive algumas igrejas tinham resistência, né, em fazer a tradução, né, da Bíblia, né? Acho que a própria Igreja Católica também tinha essa questão de querer manter no latim, né? Eu estava vendo sobre Almeida, que é a tradução eu achava até que era uma tradução recente, mas é de próximo de 1700, ali 1680, onde fez a tradução da Bíblia para o português. Então essa questão realmente de democratizar a palavra para que as pessoas tenham acesso à palavra, né? E não manter restrita, né, a cúpula da igreja, né?
mas que ela, porque a palavra está disponível a todos, né? O sumo sacerdote, é, a terceira aliança não disponibilizou isso, né? O Espírito Santo, né? Para que a gente possa ter as revelações nas Escrituras, né? Eu vou abrir para vocês comentarem. Mário, dona Ruth. Quer falar alguma coisa, Ruth? Sou todo ouvido. Quando estava lendo aqui essa palavra, né, eu me lembrei que foi lá no comecinho que tudo que nós temos que fazer está esclarecido a nós. É com boa vontade, é fazendo o melhor para Deus. Deus se agrada quando a gente faz de bom coração, de boa vontade. Gente, eu fui lá atrás, quando Caim ofereceu, quando Abel ofereceu a sua oferta a Deus, que foi uma oferta que Deus se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta do outro. Por que Deus quer de nós? Deus quer de nós a devoção, a alegria no coração, o prazer em fazer as coisas para Ele, reconhecendo que Ele tem o melhor para nós. E isso Ele tem dado a todos os crentes. Os crentes convertidos hoje, eles são cientes de tudo que Deus quer deles. Embora a gente vive aí num mundo cheio de conflitos, cheio de problemas do cotidiano, e a gente tem que estar na casa de Deus para estar ouvindo a palavra de Deus, para Deus estar nos esclarecendo todo dia a respeito dos seus mandamentos. E através da palavra dele, faz com que nós nos encontramos com os nossos erros diários, pedimos perdão e nos achegamos a ele novamente, e ele nos abraça, porque ele é um Deus amor, está sempre a nos servir. Eu lembrei e vi que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E eu fiquei pensando assim, falei, mas rapaz, Abraão era um homem de Deus, para mim era autoridade, mas ele ofereceu a Melquisedeque, viu em Melquisedeque que era superior a ele. Então, amados, Deus se agrada da gente quando a gente faz o melhor para o nosso próximo, quando a gente tira um pouco da gente para servir o próximo. Deus se agrada disso. Não importa quem seja, porque no reino de Deus o maior é o menor e o menor é o maior. É tudo ao contrário do que o ser humano carnal pensa. Quando Deus fala que é dando que se recebe, a pessoa não entende, né? Mas como que pode eu dar para receber? Mas se a gente for analisar, a gente vê que Deus tem nos dado primeiro. Porque se eu dou alguma coisa, foi porque eu recebi. Eu só dou aquilo que eu tenho. Eu só posso dar o que eu já recebi, o que eu tenho. Senão, não posso dar. Então, toda vez que você dá alguma coisa, é porque você recebeu. Então, nós temos que reconhecer isso. E sempre estar disposto a oferecer, a ofertar, a dizimar uma parte de tudo aquilo que nós recebemos de Deus. E tem igreja que prega que não precisa dar o dízimo. Eu vejo diferente. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que sempre nós temos que dispor aquilo que nós temos
para ajudar uma pessoa mais necessitada, uma pessoa carente, porque Deus coloca as pessoas necessitadas, as pessoas mais fracas do que a gente, justamente para isso, para a gente abrir os olhos e ver que podemos fazer alguma coisa por outra pessoa. Senão, não haveria pobres, só haveria ricos, né? Mas Deus colocou os pobres no mundo para que os ricos tivessem a sua atenção virada para os menos favorecidos. Porque nós precisamos um do outro. Assim como cada um tem uma profissão, cada um tem um dom, todo ser humano sabe que precisa um do outro. Quando eu li aqui, ó, mas agora alcançou ele o ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre as melhores promessas. Porquanto, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. Aqui fala sobre Jesus Cristo, né? Que ele foi o Cordeiro Imaculado, e deu sua vida por amor de nós, entregou tudo. O que nós temos que ver é que, por mais que nós façamos, ainda é pouco. Ele fala, e achando falta neles, ele diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para guiá-los para fora da terra do Egito, pois não permaneceram em meu pacto. Você vê que Deus tomou eles pelas mãos para guiá-los para fora do Egito. E eles não perceberam não permaneceram nesse pacto, mas os considerei, diz o Senhor. Quer dizer, aquele povo foi tirado do Egito, da escravidão, para ser levado para uma terra prometida, e não reconheceram, não viram, não puderam ver a grandeza que está sendo feita. Como é que uma pessoa que vê se abrir o Mar Vermelho e atravessar em seco de um lado para o outro, e assim que atravessaram, que sentiram um pouquinho de sede, já começaram a blasfemar. Eu fico imaginando assim como Moisés sofreu naquela época, aquele povo, né? O povo ficava lembrando da, da cebola, do alho, das coisas que comia lá no Egito. Não consideraram, né? E não tiveram paciência de esperar para entrar na Terra Prometida. Então, nós temos que perceber o seguinte: nós, como cristãos, varão, nós temos que em tudo dar graça, em tudo dar graça. Não lamentar, não murmurar. Porque Deus trabalha na nossa vida dessa forma. Ele tem o melhor para nós. Então, nós temos que entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e traz resultados favoráveis a todo crente. Resultados favoráveis que levam você a crescer, tanto material como espiritualmente. E nós temos que considerar tudo isso. Nós temos que estar ligado na videira nesse sentido, de que o resultado favorável certamente virá quando você obedece, quando você atenta para as coisas do Senhor. Por isso que ele fala, é melhor obedecer do que remediar, né? Nós temos que obedecer. Temos que ser obediente à palavra de Deus. É certo, irmãos, que nós falhamos, às vezes até sem querer, né? Porque acontecem momentos na nossa vida que
Nós não sabemos explicar. O ser humano, todo ser humano faz um plano na vida, tem uma direção a ser seguido por ele. Mas o melhor caminho é aquele que Deus tem para nós. Eu sempre falo comigo mesmo, falo, Senhor, antes de eu sair de casa, vai na frente, Pai, me guia, me dá direção. Se eu tiver que resolver algum problema, Senhor, vai lá e visita o meu oponente, que ele seja tranquilo, que ele esteja, Senhor, com o coração aberto para me receber, e que ao nós conversarmos, possamos falar palavras boas que não venham ofender um ao outro. Enfim, tudo isso nós temos que levar em consideração, amado. Nós temos que pedir para Deus, porque o nosso inimigo, nosso adversário, ele vive ao derredor tentando nos prejudicar. E quando ele sabe que você tem uma peleja, alguma coisa para fazer, ele sempre vai querer usar o inimigo para tirar sua paz, tirar sua tranquilidade, desviar você do caminho. Por isso que nós temos que estar ligados na videira. Eu tenho certeza que todas as coisas que nós fazemos com a direção de Deus, o certo virá. Porque se fizermos certo, certamente seremos aceitos. Mas tem aquele detalhe: se fizermos errado, o pecado jaz à porta. E ele nos fala: cumpre a ti dominá-lo. Então ele dá uma chance para a gente ainda se recompor, para que Deus possa estar agindo na nossa vida. E Deus fala assim, aqui no 11, ó, e eles não ensinarão a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço tu ao Senhor, porque todos haverão de me conhecer, do menor até o maior. Quando o véu se rasgou, nós entramos direto com acesso a Deus. Hoje nós não dependemos de sacerdote, não dependemos de ninguém para se achegar a Deus. Você tem um problema, uma dificuldade, uma prova, você entra no seu quarto, fecha sua porta atrás de você, dobra seu joelho e fala diretamente com Deus. Ele te ouve e ele certamente dará a resposta favorável a você, porque ele sabe que você está cumprindo com o mandamento dele, que hoje nos é ordenado, né? E ele diz, ó, porque serei misericordioso para com suas injustiças, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Então, quando nós chegamos diante de Deus, amados, e nós reconhecemos o nosso erro, nossa fragilidade, e conversamos com Ele, mesmo sem vê-lo, Ele certamente nos absolve. Isso é verídico, não tenho nem do que. Em certos momentos, eu já tive tanta luta, tanta prova, que quando isso aconteceu comigo, que eu terminei de orar, que eu terminei de falar com Ele, que eu abri a porta do meu quartinho de guerra, eu levantei assim com uma força extraordinária, uma fé assim incontestável. Eu falei comigo mesmo, já deu tudo certo. E deu tudo certo, Fábio. Você acredita? E deu tudo certo. Porque eu falei com o provedor de todas as coisas. E ele certamente me ouviu e me respondeu. Eu fiquei tão feliz, cara, tão feliz. Tirei um peso das minhas costas, tirei um peso da minha consciência. E isso nos faz, né, nova criatura, nova criatura. Você não sabe, mas Deus sabe do que estou falando.
E eu tenho certeza que muitos que vão ter a oportunidade de ouvir esse devocional, eles vão entender o que Deus quer de nós. E vão se encontrar com Deus no seu momento. Porque Deus é amor e Ele quer nos ouvir, Ele quer estar pronto para nos ajudar, para nos levantar. Ele nos ama incondicionalmente. Eu sempre falo nas minhas pregações que Deus não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e se aproxime de Deus. Amém, amados? Eu Uhum. agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Fala alguma coisa, Ruth? Ouvindo aqui e tendo lido, isso sempre me lembra, e eu, igual um dia eu falei e eu repito, que Jesus é muito lindo. Ele veio aqui para ser o Cordeiro Imaculado, a gente poder ter o livre acesso a Deus. Então, assim, essa segunda chance que a gente teve é a perfeita chance de você poder ter uma nova vida com Deus, com Jesus. Então, eu sempre, eu acho isso maravilhoso. Desde que quando eu comecei a ler a Bíblia, que nunca, igual eu falei, terminei de ler toda, mas essa parte eu li e eu fiquei assim, desde lá, maravilhada, e isso nunca saiu do meu coração. Por isso eu peço para Deus que quando eu ler a palavra dele, ele não deixar que ela saia da minha mente, do meu coração, sabe? Então, quando eu li quando Jesus deu os detalhes, foi quando eu descobri que Jesus também é detalhista, sabe? Que ele deu os detalhes do tabernáculo para ser feito. Cada detalhe ele foi especificando, ele foi dando, e eu falei, meu Senhor, e a gente tinha, na época que eu comecei a ler a Bíblia, era um pastor que vinha todas as quartas na nossa igreja, e ele ministrava o culto da fé. E ele falava tanto do tabernáculo, né? E aí ele ficava dando pedaço aqui, pedaço ali. E ele falava. Então, um dia eu comecei a ler a Bíblia, de tanto ele falar, e cheguei lá. E quando eu cheguei lá, que às vezes a gente escuta, igual eu falei, a Bíblia, você escuta outro falar, outro ler, sabe? Você lê até com eles um versículo aqui, um ali, ou você lê um capítulo, igual quando a gente vai na igreja, mas quando você lê ela, é totalmente diferente. É assim, é maravilhoso, é revelador. Então, eu fui vendo aquela revelação e fiquei maravilhada como Deus é, como ele é perfeito, como ele olha para a gente com os detalhes. Quando você vai e faz um pedido para ele e ele escuta. E foi nessa época que esse testemunho que eu vou falar veio para mim. Então, nessa época também, eu estava pedindo a Deus para engravidar, porque tinha um ano e meio que eu ficava tentando ter uma criança e não conseguia engravidar. Então, um dia, e nessa época eu orava todo dia, 1 hora por dia. Era uma época que a gente tinha os encontros, não sei se vocês sabem, quando, talvez não o Fábio, porque ele é novinho, né? Mas tinha umas épocas que as igrejas tinham aquele negócio dos 12, eu não sei se existe ainda. E aí tinha os encontros, sabe, nas igrejas. Então a gente orava, ficava 40 dias orando para poder ir fazer o encontro, sabe? Então eu estava nessa fase, orando os meus 40 dias. Todo dia de manhã eu chegava, esses orar os 40 dias eram ininterruptos. A gente orava e passava a unção para o próximo, sabe? Então eu estava orando também já para Deus e pedindo para Ele me mostrar por que eu não podia ter um filho, por que Ele não queria me dar. Então, daí veio um pastor na nossa igreja nesse dia também, que era o dia da fé, e falou: Você que fica pedindo para Deus todos os dias e perguntando para Ele por quê? Por que você não pode ter o que você está pedindo? Deus manda falar para você que é quando você
pede para ele, Jesus é o seu advogado, que fica lá no céu para advogar e te defender. Mas a gente também tem o acusador, que também está lá te julgando, lembrando o que você fez e não se arrependeu. Aí eu falei, Senhor da glória. Então ele falou: esse é o que você está pedindo? Você nunca se arrependeu de todas as vezes que você disse que você não queria. Falei, uau. E realmente era o que eu tinha feito. A minha vida inteira eu falei, ai, não nasci para ser mãe. Eu mudar o meu corpo, nem pensar. Eu não, eu cuidar de criança chata que só sabe chorar, vixe, não, sai fora. Então, quando eu me casei, o pai dos meus filhos, ele era louco para ter um filho. Então, ele ficava me pedindo e ele falou que eu ia ser a mãe dos filhos dele. Eu falava, filhos? Eu não, nem pensar. Então, aí quando eu quis ter, eu não ficava, porque eu nunca tinha falado para Deus, Senhor, me perdoa, porque eu fiz isso, eu falei isso. Eu nunca tinha falado, e aquele dia aquele pastor trouxe a consciência. Então, como o seu Mário disse, no dia, na manhã, quando era a minha hora, que eu entrei no meu quarto para fazer a minha hora, e eu orei e eu pedi a Deus. Quando eu saí daquele quarto, eu sabia que eu tinha ganhado a minha filha. Aquela sensação de que o Senhor te ouviu, que você estava assim, de pertinho com ele, você e ele, sabe assim? E você recebeu. E quando eu pedi minha filha. Por isso que eu falo que ele é Deus de detalhe. Entendeu? Eu falei, Deus, eu quero uma filha. Eu expliquei para ele porque eu queria uma filha, porque ela seria a diferença. E eu até falei para ele, Deus, eu quero saber como é ser mãe, eu quero saber a dor do parto. A minha filha nasceu de cesárea, mas eu senti a dor do parto, porque Deus não te dá diferente daquilo que você pede para ele. Às vezes, se é a vontade dele, sim, mas foi a vontade dele me deixar saber como era a dor do parto, porque eu também pedi, entendeu? Então eu senti a dor do parto, eu senti tudinho, porque eu pedi também. E ele me deu, e a minha primogênita é a minha filha. Um mês depois dessa oração, eu fiquei grávida e eu tenho ela. Então eu falo assim, o que o seu Mário falou tocou e me fez lembrar isso, porque quando você está conectado com Deus, você tá intimamente com ele, ele te escuta, ele te dá, e o inimigo não tem muita chance, porque você tá tão ali ligado com Deus, que ele nem tem tanta chance de roubar o que Deus tem, que Deus está trazendo para você, igual lá quando Daniel foi feito, né? Daniel pediu, levou 21 dias para chegar o dele. O meu levou 30. A mim talvez foi menos, eu fiquei sabendo com 30, né? Que eu ganhei. Mas tem um tempo, mas depende de se você continua orando, se você continua acreditando, se você continua pedindo. Porque às vezes também a gente pede, como eu pedi naquele dia, naquela oração, e esquece, e acha que Jesus tem que fazer tudo. Também não é assim, né? A gente tem que continuar orando para ele trazer, para chegar, para você receber, continuar crendo que é tudo é você crer. Porque às vezes a gente pede, mas pede só por pedir, só para dizer que está pedindo para Deus. E que Ele é obrigado a te fazer. Mas de verdade, você não está crendo que nem Ele vai fazer para ti. E aí você pede só para ser, como é que fala? O costume de você pedir. Mas eu falo, quando você está intimamente ligado com Deus, igual eu ouvi ontem também, uma historinha que o menino estava falando, que tinha uma criança que falou para o pai: Ô pai, me define Deus, me fala como é Deus, quem é Deus, que, não, que tamanho é Deus. Daí ele falou, chamou o filho dele e mostrou para ele pro lado de fora um avião lá no céu. Aí falou: tá vendo aquele avião lá? Então, Deus é daquele tamanho lá. Daí o menino falou: ué, então ele é muito pequeno. Daí ele pegou e colocou o menino no carro e levou no aeroporto. Ele chegou lá, ele falou bem assim: tá vendo esses aviões aqui? Ele falou: uau, esses são grandes. Nossa, como que eles são grandes? Daí ele pegou e falou bem assim: pois é, esse também é Deus. Mas a diferença daquele que você viu lá em cima, pequeno, é como você vê ele.
como você tá, como ele tá perto de você. Se ele tá perto de você, você vê ele grande. Se ele tá longe, você vai ver ele pequeno. Eu achei bem interessante, tem tudo a ver com o meu testemunho. Eu tava perto de Deus, ele tava grande para mim, ele tava respondendo tudo, ele tava fazendo tudo, entendeu? Mas se você estiver longe, é diferente. É verdade, é verdade. Eu estava lendo um livro aqui que fala sobre, que nos coloca na posição, né? E faz uma pergunta: onde estamos? Onde estamos agarrados? A gente não sabe, a gente não se dá conta. Estamos agarrados numa pequena superfície do planeta Terra que gira em torno do Sol, a uma velocidade assim vertiginosa. É mais de 100 mil quilômetros por hora a Terra gira em torno do Sol. E a gente fica ali, sabe? A gente não sabe. Nós estamos aqui agora, cada um no seu lugar aí, sentadinho, confortável, mas a Terra está girando a uma velocidade vertiginosa. E a nossa Terra, ela é tão pequena comparada ao Sol que os astrônomos eles fizeram eles fizeram assim, ó, se o Sol fosse do tamanho de uma laranja, a Terra seria uma partícula de um pó situado a 7,5 metros. Veja só a distância da Terra para o Sol. Se o Sol, eles fazendo uma comparação, se o Sol fosse do tamanho de uma laranja, ela estaria a 7,5 metros e seria uma partícula do tamanho de um grão de mostarda, de tão pequenininha que a Terra é. Então a gente fica imaginando assim, né? Mas tudo isso, né? E diz assim que, mas isso não é tudo. O Sol é apenas uma das bilhões de estrelas da nossa galáxia. Os astrônomos calculam que existem centenas de bilhões de galáxias, mas aquele que criou essas inúmeras estrelas pode interessar-se e amar a cada um de nós, a cada um dos homens e mulheres que criou. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Eis que Deus ama e conhece cada um de nós, conhece os nossos pensamentos. Como é que pode uma coisa tão grande se torna tão pequenininha que entra na minha mente, no seu interior, nos nossos pensamentos e transforma, né? Ele também adverte os seres humanos se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição. Então ele lhes faz saber a obra dele e as suas transgressões, porquanto prevalece nelas. Ele abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que convertam da maldade. Sim, Deus não é apenas o grande Deus criador, mas também o Deus de amor, que para salvar-nos do mal e da morte, deu seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor, como seu poder são infinitos. Ele deseja entrar no relacionamento conosco. Você tem valor para ele. Você crê nisso? Você tem valor para ele. Então, amados, é um mistério muito grande mesmo. Lá em Salmo 147, versículo 2 e 4, 5, diz assim, ó: o Senhor conta o número das estrelas, chama a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Ai, que coisa maravilhosa, meu irmãos. Como é bom poder estar compartilhando com vocês tudo isso. Saber que Deus nos revela o seu amor para conosco e nos ensina a viver novamente, a nascer de novo. Mesmo sendo velho, a gente nasce de novo. Eu estou aqui, ó,
Cada dia que passa, aprendendo mais. Ontem eu ouvi vocês, eu pude ouvir um pouco, porque eu fui para a igreja, mas eu ouvi o Jurandir. O Jurandir é pastor, não sei se vocês sabem, né? Ele não tem igreja, mas ele fez o seminário. E ele é um homem que a maioria dos livros que eu tenho aqui, eu vou mostrar minha prateleira ali para vocês, minha estante. Eu tenho muitos livros. Muitos foi ele que me ofertou. Ele lê os livros e traz para mim, entendeu? Olha, eu vou te falar, viu? Aquele menino tem um grande conhecimento. Deus abençoe a vida dele. Eu oro por ele todos os dias, irmão. Nossa, as minhas orações, ele, a esposa e os filhos estão debaixo das minhas orações. Tem os irmãos que fazem parte da vida da gente mesmo assim, olha, esse aí eu, eu não esqueço, o Jurandir eu não consigo esquecer. Porque eu vivi um tempo, quando nós congregávamos juntos na mesma igreja, eu ia buscar ele na casa dele todo dia, eu ia buscar no meu carro e ia levar. Buscava e levava, deixava na porta da casa dele. Tinha assim sabe, um carinho especial por eles. Você sabe, Deus ele coloca as pessoas na vida da gente, nos aproxima um do outro, né? Para a gente viver o melhor de Deus. E a gente viveu o melhor de Deus. Fizemos muitas coisas juntos, orações, visitas. Estivemos num lugar aí, aqui em São Paulo, onde só tinha leprosos. Rapaz, que dia, viu, meu? Convidado por um espírita. Coisas assim, a gente viu coisas que eu jamais imaginava, meu irmão. Jamais podia imaginar que existia uma cidade, um bairro, um local, onde só tem pessoas leprosas, defeitos, gente sem boca, gente sem olho, gente sem braço. E você olha assim, a pessoa tá da cor de uma vela, sabe? A pessoa sem o olho. E a pessoa vivendo normalmente, cara, assim, ó. Olha, não dá para entender uma coisa daquela. Um leprosário. Você precisa ver, rapaz, é coisa assim do. Olha, você fica. E a gente foi lá orar por esse povo, foi ler a palavra de Deus para eles. E a gente visitou casa por casa. Tem famílias que moram naquele leprosário ali, pessoas leprosas que moram ali. E a gente ia visitá-los, de casa, e orar por eles, levar uma palavra. E o Jurandir estava junto comigo ali, nos acompanhou ali. A gente passou o dia inteiro lá, cara, o dia inteiro. Nós fomos numa excursão para lá. Não esqueço nunca, viu? Foi um dia assim que fez eu valorizar a vida, o quanto Deus é bom conosco, irmão. Olha, você não sabe o quanto é importante você ser. Você é perfeito. Não falta nada para você, amado. Você tem saúde, você tem dois olhos, tem uma boca, você se alimenta, você pode contemplar. Enquanto as pessoas ali, numa situação deplorável, que dava até, sabe, tem gente que for num lugar desse nem entra, começa a vomitar. E ver tanta coisa. Olha, meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Pois é, Ruth, é isso aí. Nossa vida é um presente. É um presente dado por Deus. Pode falar, Fábio. Nossa, mano, testemunho. Meu Deus, forte demais. E como a gente é agraciado, né, por ter saúde, por ter. Nossa, meu Deus. A gente Nós saber somos que tem perfeitos. pessoas que passam por situações tão doloridas, né, tão difíceis, né? E, Estão ali querendo viver, sabe? Pessoas sem boca, pessoas sem olho, um buraco assim, ó. E aquele negócio assim, parecendo um- uma vela. Olha, dá para entender não. E a pessoa respirando, sabe? Oh, vou te falar, meu cara. Terrível, 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 terrível. Não queira ver, não.
Complicado. Mas é E tudo para a gente reconhecer e dar valor. é, obrigado, Samara. Obrigado, testemunho do Ruth também, os testemunhos maravilhosos aí da sua filha. Estou falando das orações, né? Eu estou aqui viajando com alguns amigos, estou de férias com a família. Aqui é a semana de férias nos Estados Unidos das crianças. A gente tinha marcado de fazer uma viagem. E vai, acho que todos os amigos que estão com a gente são cristãos, né? Grande parte da Igreja Católica. E eu venho pedindo para Deus, sabe, para me dar a oportunidade, né, que a gente possa estar conversando sobre Cristo, sobre, sobre a Bíblia, né? E, e o ambiente é um ambiente festivo, né? E aí vocês me trouxe algumas inquietações, assim. E ontem eu orei bastante, sabe? Fui pro meu quarto ali, fiquei orando, né? Que Deus me guiasse, sabe? E me desse, né? Que fosse feita a vontade dele, que ele abrisse os caminhos, sabe? Para que eu ficasse bem, para que, né, não ficasse inquieto com isso também. E foi incrível porque eu saí do meu quarto e fui encontrar uns amigos e quando eu cheguei lá tava minha esposa sentada com um deles falando sobre Cristo. E esse amigo meu tinha falado para ela que estava fazendo um estudo bíblico já fazia um ano. Então eu pedi para Deus ali e quando eu cheguei à porta já estava tudo preparado. Já. E a gente sentou e começou a conversar e aí encontrou. E aí, mais tarde, um dos casais que estava com a gente falou que estava indo, inclusive, na mesma igreja que a gente, já fazia um ano, né? Então, Deus abrindo as oportunidades e preparando os caminhos, né? É maravilhoso demais, né? E, nossa, é isso aí. Eu vi, eu estava ouvindo ontem um pouco de você. Não fica preocupado não, Barão. Não se preocupe. Você está vivendo uma nova vida. Não tenha medo de nada, não. Pelo contrário, antes de cabeça erguida, o que Deus quer de nós, amados, é simplesmente a mudança de comportamento, a mudança de valores, entendeu? Quando Deus entra no nosso coração, no nosso interior, existe uma mudança de valores, uma mudança de comportamento. Mas você pode levar a sua vida tranquila. Você só tem que desviar do mal. Você só tem o Espírito Santo, ele está em você, ele habita em você, ele vai te mostrar onde você deve andar, onde você deve ficar, com quem você deve se relacionar. Deus prepara tudo. O Espírito Santo é que convence você. Ele é que vai mostrar para você, ó, essa roupa aqui não tá legal, não vou usar mais essa roupa porque não cai bem em mim. Ah, uma mulher, por exemplo, que não gosta de usar roupa decotada, já não usa mais, porque ela vai ver que não é legal, entendeu? Passa a ser lascívia. Então, a mudança, ela vem através do Espírito Santo, ele é que convence as nossas atitudes, muda o nosso relacionamento, entendeu? Você hoje é um servo do Deus Altíssimo, rapaz. Você tem que andar alegre, sorrindo e contente, porque você agora passou a viver a vida eterna. Você entendeu? E Você passou a viver a vida eterna. O cristão, quando ele nasce de novo, ele passa a viver a vida eterna. Ele já começou a viver a vida eterna. Então é um tesouro imensurável, uma coisa assim deslumbrante. Fica tranquilo. o Fábio, você viu como Deus é Deus de detalhes? Você estava orando, chegou lá fora, ele já estava tudo Preparado. preparado. Ele é um Deus, Demais. é um Deus maravilhoso, um Deus de detalhe, um Deus que faz quando você fala com ele. Eles têm o melhor para É, nós. maravilhoso. Obrigado, Silmar. Obrigado, Ruth. Silmar, você consegue trazer para a gente Hebreus 9 amanhã? Já que você estudou o 7. Então, agora eu vou estudar o 9, né?
Eu estudei o 7, eu fiquei perdido no 8. Eu fiquei perdido no 8. Falei, e agora? Hã? Mas eu falei assim, ah, pai, não é eu que vou falar, é o Espírito Santo, então, É isso aí. bora. E deu no que deu, né? Ai, É isso Senhor. aí. Ruth, Glória a você quer Deus. fazer oração pra gente? Eu? Encerrar? Consegue fazer? Eu, né? Você falou? É isso. Não sei se Pode tá ser. enrolado. Pode ser? Pode. Tá bom, Não, gente. se ainda não Amém. sair, eu estou em casa, eu consigo. Então tá bom. Amém. Obrigado, gente. Senhor, te agradecemos por essa sua palavra, Deus. O Senhor é bondoso, maravilhoso e perfeito, Senhor. Por isso, o Senhor traz a sua palavra na hora certa, no momento certo. Te agradecemos, Senhor, por todos os ensinamentos, por todo o conhecimento. Te agradecemos, Senhor, por esse dia que para nós se iniciou e para outros que está finalizando, Senhor. Te agradecemos por isso. Te agradecemos porque em tudo sabemos que o Senhor foi conosco. Senhor, continua sendo conosco. Continua, Senhor, nos cobrindo com o teu sangue, livrando-nos, Senhor, de todo o mal. Senhor, cobre a nossa família também, Senhor, com o teu precioso sangue, com a sua armadura, Senhor. Nos, nos proteja, Senhor, nos guarde, Senhor, dos dias mal, das pessoas mal. E também, Senhor Jesus, coloca ao nosso redor pessoas boas, pessoas que farão bem para nós e nós para eles, Senhor. Senhor, possa visitar todos aqueles, Senhor Jesus, que necessitam do Senhor e que traga a eles um refrigério, porque o Senhor é o nosso refrigério. Então, Senhor, igual o Senhor Mário falou, daquelas pessoas, Senhor Jesus, com a vida difícil, com a vida transformada, transtornada, vá lá, Senhor, dá um refrigério a eles. Traz, Senhor, para eles um pouco de paz, a paz sua, a paz que transcende todas as coisas. Senhor, também te pedimos pelos enfermos, que o Senhor visite-os, que o Senhor traga cura àqueles que têm que ser curados hoje, Senhor. Traga a cura, Senhor. Liberta, Senhor, liberta de toda a enfermidade, porque o Senhor já levou lá naquela cruz, Senhor, toda a enfermidade. E aquele que pede, Senhor, aquele que bate na porta, ele recebe. Então, Senhor, aqueles que estão te pedindo, Senhor, pela cura, e até aqueles, Senhor Jesus, que não sabe pedir, nós estamos pedindo por eles. Cura, Senhor, no nome de Jesus, que tem todo o poder. Então, Deus, te agradecemos por todas as coisas, Senhor, pelas famílias, te agradecemos pelos momentos que podemos ter com os amigos, te agradecemos pelos momentos que podemos ter com as famílias. Senhor, te agradecemos por todas as coisas, Senhor. É no nome de Jesus que te agradecemos. Amém.